Total traz um tema, traz um assunto aqui que já deu o que falar em muitas famílias. Você tem um filho adolescente? Já começou a falar em namoro? Pai e mãe sempre se preocupam com isso, né? Nós temos convidada no estúdio hoje para saber, para bater um papo assim sobre se existe a hora para namorar. Eu recebo a psicóloga Laís Mutuberria e você pode participar desse tema com a gente enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp, é 998971000. Bom dia, Laís, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos começar perguntando, respondendo exatamente essa pergunta. Existe a hora certa para namorar? Falamos de dois momentos, de 2 horas certas, né? A hora psicológica e a hora fisiológica. Então, quando se pensa na hora fisiológica, quando se pensa no namoro, em um namoro onde já existe a relação sexual, a hora fisiológica, o corpo já vai estar pronto quando a menina tiver a primeira menarca, né? Tiver a menarca e o menino a primeira poluição. Mas a hora emocional, isso é variável, porque essa hora vai depender da maturidade de cada adolescente. Isso é muito relativo. Adolescentes de 15 anos podem ser muito mais maduros do que adolescentes de 18 e adolescentes de 18 muito imaturos do que adolescentes de 15 anos, né? O que nós percebemos hoje é que muitas vezes a adolescência tem iniciado precocemente, né? Antes dos 11 anos, né? Crianças que estão se vestindo, se portando, vendo séries, tendo interesses de adolescentes e que essa adolescência está terminando tardiamente. Bom, no meu tempo de infância, Laís, a gente brincava de boneca até 13 anos de idade, ou às vezes mais. Hoje, acho que a própria tecnologia mudou isso, né? Você citou o acesso a séries, tem também a questão da internet. A gente pode dizer que isso está no bolo, né? Sim, e esse é um dos temas muito importantes quando falamos, né, em namoro na adolescência, porque é função e papel dos pais supervisionar esses adolescentes, né? Recentemente saiu um dado onde 40% dos jovens entre 16 e 24 anos de idade iniciaram algum tipo de envolvimento, relacionamento amoroso através da internet, né? Redes sociais e outros meios. Então os pais precisam estar supervisionando aí o acesso à internet. Os perigos existem, acontecem. Fica também já uma sugestão para os pais. O filme Confiar, que é um filme onde uma menina é exposta, né, a uma violência através de um contato e um envolvimento que ela tem com uma pessoa mais velha. Isso vaza na internet e ela, né, tem uma perturbação muito grande. É uma exposição que traz marcas para o resto da vida, né? Com toda certeza. E é função dos pais supervisionar o acesso que esses adolescentes estão tendo. Hoje, os adolescentes passam grande parte do tempo no telefone, no tablet, no computador e já trouxeram uma pesquisa de que eles respondem 300, escrevem, ficam em mensagens, 300 mensagens por dia. Isso é um hiperfoco muito grande, além de causar outros prejuízos. Então, os pais precisam supervisionar por que conteúdo está sendo trocado nessas mensagens, o que eles estão assistindo, né? Que valores estão por detrás dessas séries, desses filmes. Então, é muito importante que os pais estejam presentes. Muito presentes. Os pais são os adultos da relação. O diálogo, a intimidade, o vínculo e a confiança vão permitir que eles entrem em acordo e que esse acesso seja visto, né, como uma forma de cuidado e proteção e não como invasão. Eu quero trazer para você um tema, falando em invasão, falando em cuidado, as famílias estabelecerem nesses limites, conseguirem avançar nisso, porque muitas vezes em reportagens aqui, para vários programas da TV Paranaíba, para os outros programas da TV Paranaíba, eu estive com famílias, com adolescentes que às vezes sumiam de casa ou partiam para o envolvimento até com a criminalidade ou com as drogas por conta de relacionamentos. Isso é uma questão que tem sido muito frequente na sociedade também, né, Laís? É muito importante que os pais estejam atentos à intimidade, ao diálogo, ao vínculo, à confiança e que estejam
supervisionando os seus filhos, né? Quem coloca o limite, estabelece o limite, são os pais. Mas desde cedinho isso, E desde cedo. Os pais não devem se esquecer de que eles são os adultos da relação, né? Se esse jovem chega a sair de casa, é porque esse vínculo já está prejudicado de alguma maneira e o envolvimento amoroso foi um dos gatilhos para que esse vínculo, né, fosse quebrado mais fortemente, para que as regras fossem quebradas mais fortemente. Mas esse vínculo já estava fragilizado anteriormente, né? Então, se os pais constroem desde cedo um vínculo positivo, uma relação de confiança e principalmente de autoridade, isso não vai ocorrer na adolescência, porque os pais muitas vezes confundem que aquela irritação e aquela rebeldia, ela é esperada, ela é determinada para acontecer. E não, é comum que a rebeldia, que o humor irritado possa acontecer na adolescência. Tem explicação fisiológica e científica para isso, exatamente, né? é comum, mas é esperado. Todo adolescente é um aborrecente de forma alguma. Você pode agir de alguma forma, a família pode tomar providência, se posicionar, vamos dizer. A adolescência é um fenômeno biopsicossocial. O bio é uma parcela. O psico e o social são a maior parcela. Então, a adolescência é um fenômeno que vai ocorrer as transformações hormonais que podem trazer irritações, mas se o psico e o social estiver ajustado, adequado, amparado por esses pais, essa adolescência vai transcorrer de uma forma saudável e positiva, né? Laís, uma telespectadora, até minha xará, ela tinha feito uma pergunta ontem, achei tão interessante, o porquê, nesse período da vida, ali na adolescência, parece que aquele amor que aparece, aquela paixão, é tão intensa. Por que é tão intenso? Muitos adolescentes falam para os pais, o amor da minha vida, mas a vida dele, assim, a gente pode dizer que está só começando. Por que ganha esse peso todo? Justamente por essas transformações, né, hormonais, pela puberdade estar acontecendo, né? Então, a puberdade é apenas um fenômeno dentro da adolescência. Então, com a puberdade, os hormônios surgem e isso colabora para que essa primeira paixão, né, esteja aí sendo marcada para esse jovem. Além disso, sendo uma transição para a fase adulta, para responsabilidades, para papéis diferentes, ele sai da infância e vai para a adolescência assumindo outros papéis, isso fica muito marcado. Então, essa paixão toda vem para que ele assuma uma identidade de maior responsabilidade, uma identidade com maior peso, com maior significado. E também é muito importante, quando falamos dessa paixão muito grande, lembrarmos de que muitas vezes isso ocorre com as meninas, por interesse, né, em meninos mais velhos ou até mesmo em homens, né? Sim. E não, sim, em jovens, mas em homens mais velhos. Muitas vezes isso vira uma grande preocupação. A experiência de vida é muito diferente, talvez os interesses são muito diferentes. Isso. Como que a psicologia vê? Isso é positivo ou é negativo esse envolvimento? Tem crianças, meninas aí, que se relacionam com homens, assim, 10 anos, 8 anos mais velhos. Quando tratamos de jovens, de pré-adolescentes, de crianças, isso é negativo. Os interesses serão outros, né? Isso é completamente negativo, porque se caracteriza, inclusive, como pedofilia. A questão do limite de idade, né? A lei, ela tem pontos sobre isso, a questão de pedofilia, a questão de estupro. Mas é porque hoje, Laís, você vai concordar comigo, que muitas meninas com 13, 14 anos são grandes, elas são corpulentas, e muitos alegam isso. Elas sempre parecem mais velhas, mas não justifica. O que acontece com essa menina, né? Essa menina, muitas vezes, vai projetar neste homem mais velho, de 30 anos, que ele é o príncipe dos contos de fada. Isso é uma das hipóteses, uma das vertentes da psicologia. Uma figura paternal também? Interpreta, sim. É possível também que seja. Isso vai, né, ser de acordo com cada história de cada menina. Mas é muito comum
que essa menina, ela signifique e faça a relação, a analogia deste homem mais velho com o príncipe encantado dos filmes da Disney que ela tinha contato, né? Com aquele homem que representa todo o encantamento para ela. Então, isso é muito comum. Agora, vamos nos atentar do que vai ser caracterizado como pedofilia. Então, é sim muito negativo. Caso de polícia aí. Quando existe uma diferença de idade, onde na lei é caracterizada como pedofilia, né? Então, é muito importante que os pais estejam juntos. Eu sempre trago o seguinte: pensem junto com seus filhos, lancem perguntas. O que é que essa diferença de idade pode trazer de dificuldade? Qual a diferença de interesses, né? Qual a diferença de habilidades, de capacidades entre vocês? E assim, fazendo com que o jovem vá se apropriando daquilo que ele está vivenciando, dos sentimentos. Porque, inclusive, hoje, o que nós estamos percebendo é um distanciamento muito grande de si, não só nos jovens, né? Nos adultos, famílias, em diversas questões. Então, é muito importante que os pais façam, que esses jovens voltem para si. Então, a pergunta é muito importante. Lancem perguntas para os seus filhos e aproveitem as oportunidades. Eu chamo de oportunidade a sorte mais a habilidade. Passou algo na televisão, houve um comentário entre os amigos dos filhos. É o momento certo para tocar. Viu uma mensagem no celular, né? Viu algo no Facebook, é o momento certo para conversar. Os pais quererem fazer uma reunião para tratar de namoro, de afeto, de sexo, nem sempre vai funcionar. Não é uma boa estratégia, hein? Ó, fica a dica para as mamães aqui, porque tem pergunta chegando e as mães querem exatamente qual que é o momento certo, né? Tem uma mãe que chegou a dizer que a filha está sem falar com ela 3 meses, porque a mãe criticou o namorado, porque tem notas baixas na escola, e aí ela foi criticar porque pensa no futuro. É uma situação que vai exigir uma habilidade aí. Essa mãe aproveitou a oportunidade, né? Viu as notas e foi conversar com a filha sobre isso. Essa mãe aproveitou a oportunidade, seguindo aí a sorte e a habilidade que ela teve em conversar, né? Nesse momento. Mas como ela conversou, nós não podemos saber. A forma de conversar é muito importante. Os pais têm autoridade, total responsabilidade sobre seus filhos. E os valores são de responsabilidade dos pais de serem transmitidos aos filhos. No entanto, é muito importante que se esses pais querem que esses filhos absorvam ainda mais esses valores que são importantes para eles, eles tenham uma forma adequada, uma empatia no momento do diálogo e da conversa. Que esses pais lancem perguntas, geralmente quando se dá a resposta pronta, quando se coloca na exclamação, na afirmação, esse adolescente não pensa, não elabora, não se apropria e vai rejeitar aquilo que o pai está trazendo de orientação. Quando o pai lança perguntas e faz o adolescente pensar sobre o tema, seja ele o perfil do namorado, seja ele o momento de iniciar o namoro, o momento de ter a primeira relação sexual, o pai vai possibilitar que esse adolescente se responsabilize e, inclusive, tenha muito mais consciência das consequências de seus atos. Importante, consequência de seus atos, diálogo, palavras que a doutora Laís Mutuberria repetiu várias vezes aqui. A gente quer que você de casa guarde essa mensagem para lidar bem com esse período, para que não existam tantos conflitos. Eu quero agradecer a sua presença no Momento Total. Muito obrigada, viu, doutora Laís? Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. Tá certo, excelente dia.